Pedro, minhas abelhas são muito braba, o que está acontecendo? Hoje eu vou te mostrar como que a natureza pode influenciar a defensividade da sua colônia. Então se inscreve no canal e vem comigo. Pessoal, o canal Apsologia ele saltou de 2.800 inscritos para 3.400 aproximadamente em questão de 3 semanas. Então muita gente nova chegando no canal. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Santos, eu sou zootecnista com pós-graduação em apicultura. Eu fiz mestrado e doutorado na área de apicultura e a minha especialização é polinização de culturas agrícolas. E o objetivo do canal é trazer conteúdo sobre esses temas, sempre com embasamento científico, mas numa linguagem clara e acessível que qualquer pessoa possa entender, seja ela um criador de abelha ou não. Nesse vídeo, por exemplo, eu vou trazer um conteúdo que está escrito no livro do Lorenzo Langstroth, que é o criador da colmeia Langstroth, que é a colmeia padrão adotada no Brasil. É esse livro aqui, essa pequena obra de mais de 1.300 páginas, que não tem versão em português, e hoje eu vou explicar para vocês esses parâmetros ambientais que influenciam diretamente a defensividade das colônias de Apis mellifera. Então imagina quanto conteúdo não tem nesse livro aqui, e aos pouquinhos eu vou trazendo para vocês, sempre que eu achar pertinente soltar esse vídeo no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal aí, vamos atingir 6.000 pessoas logo que vai ter mais macacão para vocês. Então novamente vou colocar o quadro aqui atrás para facilitar a nossa explicação. Então pessoal, quando eu digo que a natureza tem alguns parâmetros que influenciam a defensividade das nossas abelhas, o que eu estou querendo dizer? Que existem parâmetros ambientais que influenciam o comportamento das nossas abelhas. No caso aqui o foco é defensividade. Mas é só isso? É só a natureza que define? Não, nós temos a parte genética também. Então o comportamento de qualquer ser vivo depende da sua genética e dos fatores ambientais. Então eu vou colocar aqui que o comportamento defensivo da abelha vai depender da genética mais o ambiente. Então, a interação desses dois fatores é que vai determinar se as suas abelhas vão ser produtivas ou não, se elas vão ser resistentes ou não, se vão ser defensivas ou não. Então, são uma série de fatores genéticos e uma série de fatores ambientais que vão influenciar. No vídeo de hoje, o nosso foco vai ser na parte ambiental. Vocês vão ver que já é complicado. A parte genética, então, é muito mais complicada. Se você sabe que a rainha acasala com vários zangões, com em média 15, 17 machos, você imagina que a mãe é uma só tem uma rainha, mas são 15, 17 pais diferentes. Ou seja, em uma única colônia nós temos 17 famílias diferentes. E essa convivência nem sempre é harmoniosa. Nós temos ali alguns interesses próprios, algumas desavenças entre famílias, e isso vai influenciar também o comportamento das abelhas. Então a parte genética é muito mais complicada e eu vou deixar isso para um outro momento. O foco de hoje é na parte ambiental. E dentro do ambiente, que são os parâmetros da natureza, existem uma série de parâmetros que vão influenciar o comportamento das abelhas. Eu vou tentar desenhar um círculo para vocês aqui, mas desenho nunca foi meu forte, desde criança. Então tenta abstrair meu desenho e as proporções que eu vou colocar aqui. Então faz de conta que isso aqui é um círculo perfeito. Dentro desse círculo eu estou fazendo um gráfico de pizza, tá? Funciona mais ou menos assim. Aqui nós vamos ter 29%, aqui 22%. E o que são essas porcentagens? O primeiro deles é a temperatura e o segundo o vento. E não para por aí, nós temos mais parâmetros. Então aqui nós vamos ter, tá meio fora de escala, tá? 12%, e aqui mais 10%. Só dar um confere aqui que é o que? Aqui é radiação e aqui é a umidade. E para fechar a parte de cima nós temos aqui 19% de pressão atmosférica. E aqui nós vamos ter mais dois fatores ainda, vou ter que parar aqui em cima. E aqui nós temos uma faixinha quase imperceptível, ela é muito próxima de zero, que é o fluxo de néctar. E aqui para fechar nós temos 8%, que é
desconhecido. Então, pessoal, são esses fatores da natureza que vão influenciar se as nossas abelhas são mais ou menos defensivas. Então, temperatura, vento, radiação, umidade, pressão atmosférica, fluxo de néctar e 8% que nós não conhecemos ainda. A ciência não foi capaz de revelar esses 8% influenciando o comportamento das abelhas. Esses dados aqui não são muito recentes, são de 87. 2 geneticistas da área de abelhas que descobriram esses dados e publicaram um artigo científico e depois foi incorporado aqui no livro do Langstroth. E esses 2 pesquisadores também escreveram um dos livros mais difíceis de apicultura, que trata de genética pura, muito aprofundada. É bem difícil de ler. Até hoje é o livro mais difícil de apicultura que eu já li. Eu não lembro o nome certinho, vou colocar a capa dele aqui no vídeo para vocês. E além de ser difícil, é extremamente caro, ainda mais com dólar nessas alturas. Então, pessoal, observe que pelos números, os 2 principais fatores ambientais que vão influenciar o comportamento defensivo das abelhas é a temperatura do ambiente e se tem vento ou não. Observe que esses 2 somados aqui dá praticamente metade aqui dos fatores que vão influenciar. E o que isso quer dizer? Eles observaram que quanto mais alta a temperatura, maior a probabilidade da colônia apresentar comportamento defensivo. Mas tchê, isso aí é pura lorota, pura mentira. Fui na piara com meus guris essa semana, tava 8 graus, os abelhas me pegaram a paleta, pegou as gurizadas tudo. Mas que barbaridade. Como eu ia dizendo, não é somente a parte ambiental que pode influenciar o comportamento das abelhas. Nós temos a parte genética também atuando aqui, que não foi colocada nesse gráfico. Então, na parte ambiental, quanto mais alta a temperatura, maior a chance da sua colônia estar defensiva. E por quê? Qual que é a explicação por trás disso? Lembre-se que, quando a abelha se defende, as abelhas que fazem a guarda da colônia, que ficam ali no alvado, na entradinha da colmeia, aquelas abelhas são as primeiras a tentar espantar o intruso, seja você, um animal, qualquer sinal de perigo, as abelhas guardas são as primeiras a tomarem a providência. E para você avisar as demais abelhas que está tendo um perigo iminente ali, você libera alguns feromônios, alguns cheiros, como se fosse um perfume no ar. Quanto mais alta a temperatura, maior a evaporação desse odor, desse feromônio. Então a abelha guarda libera feromônio, se a temperatura está muito alta, ele se espalha rapidamente, ele evapora rápido. Então as outras abelhas percebem com muito mais rapidez. Se está muito vento, esse feromônio ele é liberado também, só que vem o vento e dispersa o feromônio. Então quanto maior a incidência de ventos, menor a defensividade das abelhas. Algum de vocês já foi na piara num dia com muito vento e observou que as abelhas estavam mais tranquilas? Muito provavelmente foi por causa disso. Tinha muito vento dispersando o feromônio de alarme das abelhas. Já ao contrário, a temperatura. Alta temperatura, maior a evaporação do feromônio, maior a defensividade. E assim, alguns parâmetros vão influenciando o comportamento defensivo. Mas os principais é temperatura e vento. Se está muito frio, baixa temperatura com alta umidade, mesma coisa, o feromônio tem dificuldade em dispersar. Com isso, a colônia se torna menos defensiva. E também a pressão atmosférica. Então, quanto mais elevado do nível do mar, maior a tendência à defensividade das abelhas. E percebam que o fluxo de néctar praticamente em nada interfere a defensividade. Mas reparem que é o fluxo de néctar, o néctar no ambiente. Não estou falando do mel armazenado lá dentro da colônia. Esse fluxo de néctar é o pasto apícola disponível. Não importa se tem muito ou pouco pasto apícola com néctar, ele quase não influencia a defensividade das colônias. Mas é diferente do mel armazenado. Esse sim vai ter influência. Geralmente, quando tem mel armazenado, as colônias se tornam mais defensivas. Mas como esse é um trabalho de 87, esse estudo com mel veio posteriormente, por isso que o mel armazenado não faz parte aqui desses fatores ambientais. Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com apicultura em estados diferentes. Eu moro no Paraná, vocês sabem disso, mas já trabalhei no Mato Grosso, lá na aldeia dos índios. E lá no Xingu é muito quente e seco. Então o feromônio de alarme das abelhas ele se dispersa muito rapidamente. As abelhas lá são muito mais defensivas do que aqui no Paraná. E a própria seleção natural, ao longo de vários e vários anos, vai selecionando
as abelhas mais defensivas, porque são as mais bem adaptadas àquela situação de clima, alta temperatura e baixa umidade. Então essas têm uma tendência maior a propagar essa genética defensiva. Por isso que muitas vezes você adquirir rainhas de alguém muito distante de você pode não dar certo, porque aquela genética não está adaptada às condições locais do seu apiário. Se você mora no Piauí e trazer uma rainha do Rio Grande do Sul, tem grande chance de ela não conseguir desempenhar todo o seu potencial, mesmo que ela tenha uma genética excelente, porque a temperatura é diferente, pasto apícola diferente, condições ambientais totalmente diferentes. Então vocês viram que vários fatores vão influenciar a defensividade da colônia. Isso aqui poderia ser exacerbado para produtividade, resistência a doenças. Todos os fatores das abelhas são diretamente influenciados pela genética e pelo ambiente. Então, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo de hoje, se inscreve no canal e deixa o like. E até a próxima. Tchau, tchau.